Meio-dia, 3 minutos, de volta para falar sobre política. Claro que Paulo Roberto já está por aqui. Tudo bem, Aí, Paulo, boa tranquilo? tarde. Tudo sob controle? Recentemente nós tivemos a eleição de uma presidente do México. Sim. A senhora foi eleita e o saldo que a imprensa mexicana publicou de todo o processo eleitoral foi de mais de 50 pessoas mortas. Nossa. Alguns agentes políticos e outros assessores, pessoas próximas ou que estavam no local com os políticos. 52 mortes no México, no processo eleitoral. Aqui no Brasil, felizmente, até agora, a gente tem alguns casos assim na Baixada Fluminense, né, de pretensos candidatos a vereador, mas ontem um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Massal, que é do PRTB, disse que recebeu uma ameaça de morte à tarde pelo WhatsApp e correu para uma delegacia de polícia e foi registrar essa ocorrência, temeroso de que algo pior possa acontecer. E nós temos aqui um trecho do depoimento dele ao sair da delegacia policial. Acabamos de registrar um boletim de ocorrência. A gente recebeu uma ameaça de morte e estava ali detalhando. Eu acabei entrando nos detalhes para a pessoa que fez a ameaça. Eu mesmo gravei. E eu fico pensando o tanto que as pessoas desse país deixam de fazer o que é certo porque começa a ferir alguma coisa na individualidade dela, né? E aqui eu quero deixar registrado a motivação da pessoa que falou, e eu trouxe tudo aqui para o delegado, para a delegada aqui, né, do 96, é motivação política, que eu não deveria estar fazendo o que eu estou fazendo. Tem a gravação completa disso aí, já entreguei para a autoridade policial. E aqui eu quero deixar registrado um recado para duas pessoas, para dois públicos. Pedir perdão para os meus filhos e para minha esposa, porque o que eu comecei está no meu coração aqui, não tem ninguém que vai tirar isso. Não entrei nessa pré-candidatura de prefeito de São Paulo para fazer nada a não ser servir o povo. Então quem não tem coragem, tá bom. Quem não tem coragem não tem que mexer com isso. Nós estamos chegando, né? A política está se tornando algo, inclusive, perigoso, porque, meus amigos, não faz muito tempo, na minha adolescência, na adolescência de Anchieta Araújo, as pessoas saíam de casa para ir para os comícios assistir aos grandes oradores. Mas era tranquilo. Era uma coisa democrática, você ficava ali na paz, na tranquilidade. Tinha os artistas que se apresentavam no palanque, mas o Congresso Nacional, por exemplo, Anchieta, parava para aplaudir um Ulisses Guimarães, um Tancredo Neves, um Argemiro de Figueiredo, né? Um Ronaldo Cunha Lima. E os embates entre adversários eram civilizados e alto nível, né? Ontem eu vi a entrevista do ministro Barroso. Sim, no Roda Viva. Teve um trecho que ele disse, eu dou aula no Rio de Janeiro e ia toda quinta sozinho para o Rio de Janeiro. Hoje em dia eu não posso fazer isso. Não pode não. Porque infelizmente no Brasil hoje as coisas mudaram. Mudaram completamente. Eu já contei isso lá no rádio, acho que aqui também. Certa vez eu estava no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e ia embarcar aqui para Campina Grande, de volta da transmissão de um jogo, e vi lá o ministro Carlos Aires Brito, que era do Supremo Tribunal Federal, e conhecendo como é que a coisa se processa, eu vi que ele estava com 2 agentes da Polícia Federal a uma certa distância, mas a gente que é acostumado a lidar com a autoridade percebe. E eu fui lá, falei antes com o agente e disse, olha, eu sou jornalista, me identifiquei, eu posso ir ali cumprimentar o ministro? Pode, tranquilo. E eu fui lá, me identifiquei, me recebeu bem, trocamos ideia, conversamos uns 5 minutos. Ele, inclusive, quando eu disse que era daqui, ele disse, tem um amigo meu que está em Campina Grande, é Mozart Santos. Mozart, que na época estava na TV Paraíba, né? E batemos um papo, hoje não acontece mais isso, né? É uma coisa impressionante. Pois bem, mas ontem o presidente Lula tentou acalmar os reitores das universidades federais, dos institutos federais de educação, por conta dessa greve que já dura quase 2 meses. Num certo momento da conversa, Lula deu uma espécie de carão nos sindicalistas, que, segundo eles, sabem começar uma greve e hoje não sabem concluir. Mas o melhor para os educadores foi que Lula anunciou 5 bilhões e meio de reais a mais para a educação. Vamos ver aqui. Tem uma foto aqui do Lula com o ministro Camilo Santana. Lula anuncia 5 bilhões e meio de reais para investimentos no setor educacional. E agora sim a gente vai acompanhar um trechinho dessa fala do presidente da República. Eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula.
Quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É isso que tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios. Vocês já têm noção do que foi oferecido? Vocês conhecem o que foi oferecido? Vocês conhecem? Porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. Aí. Isso foi um carão nos sindicalistas. Agora, isso vale para Lula e vale para qualquer um que esteja no governo, em qualquer nível de governo, que eu vou dizer agora. É bacana quando o sujeito é sindicalista, tem um conceito, uma opinião, um procedimento, mas quando é governo muda completamente, né? A pancada do bomba é outra, não é assim? Pois bem, e o ministro Luiz Roberto Barroso, como lembrou há pouco Anchieta Araújo, ele participou ontem, foi entrevistado do programa Roda Viva, aqui na Rede Cultura de Televisão. Fez várias abordagens e uma delas foi sobre, minha gente, essa história da delação da pessoa presa. Porque, como nós dissemos ontem aqui no programa, tem congressista que advoga com uma certa lógica que delação de preso não deve valer, porque o sujeito está ali preso, doido para sair da cadeia. Alguns inventam qualquer coisa, denunciam a toque de caixa, falam mal de qualquer pessoa para ganhar liberdade. Mas o ministro defende que delação de preso tenha validade. Nós separamos esse trecho da entrevista do doutor Barroso. Veja, essa é uma questão política a ser deliberada pelo Congresso. A colaboração premiada, no entanto, tem funcionado com as adequações que o Supremo impôs como uma ferramenta positiva, sobretudo em casos de colarinho branco e de desvios de dinheiro. Se você não tiver uma pessoa de dentro do esquema ajudando a percorrer o caminho para localizar o dinheiro na Suíça, em Bahamas, onde ele esteja, tudo fica muito difícil. De modo que eu acho que é um instituto positivo para a persecução penal legítima. Mas não cabe a mim interferir com o debate político do Congresso. Seria bom que outros ministros também pensassem assim. Há temas que são próprios do Congresso Nacional. O presidente reconhece isso, né? É aquela coisa, não, mas o Supremo foi provocado. Sim, você pode ser provocado para uma briga e dizer, não quero brigar. Então, há determinados momentos que os juristas interpretam que, mesmo provocado por um partido político, por algum parlamentar, o Supremo deveria dizer, olha, isso não é uma questão nossa, é uma questão do Congresso Nacional, resolvam lá, porque cada poder tem as suas atribuições. Não é assim? Por aqui parece que está para começar mesmo a Terceira Guerra Mundial. Você pensa que não? Ó, um conflito muito mais, digamos assim, intenso do que aquele lá de Israel com o pessoal da faixa de Gaza. É que a Prefeitura de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima e os seus auxiliares, dizem que tem salário atrasado por causa dos vereadores de oposição. Eu conversei hoje com 3 vereadores de oposição. Eles estão tiririca da vida com o prefeito e com os secretários, porque dizem que não tem culpa de nada. Tem havido reuniões sobre esse tema. A oposição acusa a prefeitura de fazer guerra psicológica com os servidores. A gente aqui apresenta as duas versões. É o que nos cabe fazer e o mérito da coisa fica a seu critério aí, amigo eleitor, amigo, sobretudo, de Campina Grande. O que é que a Prefeitura diz? Que precisa mexer no orçamento. O que é que os vereadores dizem? Que a Prefeitura é incompetente através do seu planejamento e que fez um orçamento que agora, no mês de abril, já precisou ser mexido. O que eles dizem é assim, e a Prefeitura não sabe que tem que pagar 12 folhas durante o ano, que o ano tem 12 meses, que em alguns casos tem que ter até 13 folhas por causa do 13º, que não é o caso dos prestadores de serviço. Aí a Prefeitura diz, não, a gente precisa mexer no orçamento. E fica essa guerra, vai para lá e vem para cá. E tem gente que não recebeu salário até agora. Tem. Principalmente prestadores de serviço, né? Prestadores de 3 secretarias, né? Salvo engano. Então, é algo que, para uns é coisa de ano político, para outros é guerra de narrativa, e fica nessa lenga-lenga, ou como gostava de dizer Cássio Cunha Lima quando era governador, nesse rame todo aí. E a gente vai registrando cada ponto de um lado e cada ponto do outro. E as encrencas em João Pessoa, sobretudo ligadas ao Partido dos Trabalhadores. O grupo de trabalho eleitoral do Partido dos Trabalhadores resolveu que a legenda terá candidatura própria na capital e anunciou que iria fazer uma pesquisa com institutos que não fossem indicados nem por Cida Ramos, que tenciona ser candidata, e nem por Luciano Cartacho. Isso deu uma confusão medonha, porque Cida disse que não quer mais participar de coisa nenhuma de consulta. Olha aí, não indiquei instituto, disse isso Luciano Cartacho, após Cida acusá-lo de direcionar pesquisas no Partido dos Trabalhadores. E Cida
ela desautoriza que seu nome seja incluído em pesquisa do PT para definição na capital. É rolo. Agora, é aquela coisa, né? Quem manda é a Executiva Nacional. Resolveu que tem candidatura? Tem. E as reuniões em Brasília foram capitaneadas ali pelo ex-governador Ricardo Coutinho, pelo padre Luiz Couto e pelo próprio Luciano Cartacho, que participou do evento. Está decidido e, pelo jeito, vai ser mesmo Luciano Cartacho, o candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de João Pessoa, que já tem como pré-candidatos o próprio prefeito Cícero Lucena, tem o deputado Rui Carneiro, tem o ex-ministro Marcelo Queiroga e agora Luciano Cartacho. Tem para todos os gostos, não tem não? Tem sim. Direita, esquerda, centro, vai para lá e vem para cá, pronto. Sim. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos embora. La boca maldita ainda vem daquele quiprocó no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Um trecho que nós não mostramos aqui ainda, que foi na hora que o Janones ia deixando o recinto, mas os que queriam caçar o seu mandato ficaram gritando rachadinha, rachadinha, rachadinha. Ao que Janones se virou e viu com aquele chapelão o Zé Trovão. Mas você é agressor de mulher. Meu amigo, quando ele disse isso, o Zé Trovão partiu para cima, parecia um touro brabo. Preste atenção, a boca maldita de hoje. Ladrão, vagabundo! Já deu, Zé. Esse é o nível. Minha gente. Esse é o ladrão, vagabundo. Aí um gritou, os dois têm razão. É a nossa Câmara dos Deputados. E eu ia esquecendo aqui, por conta dos muitos assuntos, a agenda do presidente da República, Lula da Silva, para hoje, para a gente fechar a coluna, Chieta. Vamos lá. Está aqui, presidente da República, Lula da Silva, recebeu logo cedo Ricardo Alban, que é o presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Depois, doutora Miriam Belchior. Todo dia tem um despacho agora também, com o presidente Lula. Em seguida, olha aqui, Jorge Messias, que é aquele Bessias lá de Dilma Rousseff, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, que é paraibano, de onde? Em Campina Grande. Né? Não, ele é do sertão, mas viveu algum tempo aqui em Campina Grande. Ele é de Lagoa de Dentro, lá no sertão. Sim. 10h30 da manhã foi a vez de Rui Costa, ministro da Casa Civil. Daqui a pouco Lula parte para o Rio de Janeiro, na base aérea de Brasília, onde chega por volta das 2h30 para participar da cerimônia nacional de premiação da Olimpíada de Matemática. Pelo menos hoje não tem doutor Wellington, né? Não, mas tem doutora Miriam Belchior. Foi a coluna política de hoje. Parece que Lula vai fazer uma viagem de hoje para amanhã, ainda não está confirmado não, mas tem uma viagem para a Europa aí. Mas não é porque é dia dos namorados, não. Reginaldo está buzinando aqui no meu ouvido que é coisa... Não é. São compromissos que o presidente tem, acho que na Suíça e na Itália. Muito bem. É isso, Anchieta. Tá bom, Paulo. Até amanhã, né? Até amanhã tem mais. Amanhã é o dia dos namorados, né? Pois é, chegou a hora de acompanhar as novidades da política, outras novidades, né? Porque já trouxe muitas aqui, direto de Brasília com Napoleão de Castro.